E no aspecto técnico, Leandro, como é que funciona para migrar isso para nuvem? A gente falou ali que no VPS, no TI tradicional, o cara normalmente tem tudo na mesma máquina e tal. E na nuvem, como é que funciona isso aí? Que tipo de recurso é necessário para migrar uma aplicação web para nuvem? Cara, né, normalmente o ideal é que você migre isso aí de uma forma modular, né? Que tu separe, lá no VPS tu tem o banco de, como tu falou, banco de dados, aplicação, storage, tudo na mesma máquina. E o ideal, o modelo ideal de migração é que você separe isso aí. Então, se você conseguir, isso aí é uma separação mínima, tá? Separar o banco de dados, a sua aplicação e o seu storage, onde tu armazena os imagens, PDF, seja o que for, a parte de não de código, mas sim de armazenamento de, De de objetos. objetos, de objetos da tua aplicação que ela utiliza. Às vezes algum upload que algum cliente faça, ou arquivos que precisam ser feitos de download e tal. Se tu conseguir separar essas três partes, fica muito mais fácil de tu migrar. Por quê? Porque você vai pegar a aplicação, vai colocar, por exemplo, o banco de dados, num serviço de banco de dados, vai colocar a aplicação em instâncias, tá? Quando eu falo de instâncias, entenda como máquinas virtuais, vai colocar em instâncias a aplicação só, e os arquivos você vai colocar num storage separado. E dessa forma, quando você for escalar essa aplicação, o modelo de escala é diferente. Em vez de você ir lá, pegar a sua instância e colocar mais memória ou mais processamento, não, você vai criar novas instâncias. Então, você vai escalar isso de forma horizontal, criando novas instâncias para que essa sua aplicação ela tenha uma escala praticamente infinita, porque quanto mais instância você colocar, mais essa sua aplicação vai suportar. E muitas pessoas pensam que isso aí pode se tornar caro. Ah, não, Leandro, mas se eu colocar mais instância vai ficar caro. E isso aí é bem pelo contrário. Na verdade, quando você escala de forma horizontal, você acaba conseguindo ter uma redução de custos. Por quê? Porque essa escala, normalmente, ela é feita num período, né? Você não precisa escalar ela 100% do tempo. Quando eu falo escalar, é assim, ó. Você tem picos de processamento, picos de utilização da aplicação. Então, nesses picos, você vai colocar mais instâncias. E quando esse pico diminuir, você exclui essas instâncias. E aí você não paga por isso. Já no modelo de escala vertical, quando você contrata um VPS com 32 GB, independente se a sua aplicação está usando, independente do horário que for, você vai pagar sempre pelos aqueles 32 GB. Já no modelo de escala horizontal, não. Você vai pagar apenas quando você precisar daquele recurso. Quando não precisar, você exclui aquele recurso e não paga por ele. Mas aí nesse caso, então, tu falou em colocar mais máquinas, e todas essas máquinas, elas vão rodar o quê? Essas máquinas que tu falou, em vez de aumentar a memória, disco, você coloca mais máquinas. O que vão rodar nessas máquinas? Ah, nesse modelo, você coloca as máquinas rodando a aplicação web, sei lá, se for Microsoft OS, se for pode ser Linux, pode ser o Nginx, Apache, sei lá, o que você utilizar dentro dessas instâncias. E aí, atrás delas vai ter um load balance, na verdade, não é atrás, é na frente, né? Vai ter um load balance, que é um balanceador de cargas, onde todas as requisições vão chegar nesse balanceador e ele vai distribuir entre essas instâncias. Então a sua aplicação não vai ficar sobrecarregada em um único servidor, em uma única máquina virtual. Ela vai ser distribuída. E nessa forma tu consegue também uma alta disponibilidade. Por quê? Porque se uma instância daquelas ali parar, der problema, deu pau no sistema operacional, seja o que for, se uma daquelas instâncias parar, a sua aplicação não para. Porque nesse momento, o que acontece? O balanceador de cargas para de mandar tráfego para ela. E aí ela fica lá de canto, você faz o que quiser com ela, se quiser excluir, testar, verificar por que ela parou, você verifica, mas ela para de receber tráfego. E com isso, a sua aplicação não vai parar, porque você vai ter outras instâncias respondendo pela sua aplicação. Coisa que, de novo, no modelo tradicional de escala vertical, que é lá no VPS ou no servidor local, isso aí, se dá pau naquele único VPS que tu tem ali, já era. Vai parar a aplicação na hora, não tem o que fazer. Vai ter que tentar lá, descobrir o que aconteceu, pegar um snapshot anterior, sei lá, fazer o que tiver disponível para tentar voltar a aplicação. Mas que é muito difícil de ter um balanceador de cargas rodando em VPS. Ele já tem que ter vários VPS, já fica muito mais caro ainda. Ali, até porque, nesse caso aí, se tiver no VPS, tá tudo ali, né? Naquela instância. Tá o banco de dados, tá a imagem, tá tudo, para tudo.
Agora, se tu tiver da forma que tu falou, separado, o banco de dados pode estar rodando lá, funcionando, e as outras instâncias que sobraram continuam acessando ele para fazer a aplicação rodar, é isso? É, isso aí. Até tem casos quando o software quando a aplicação está crescendo um pouquinho já, o que acontece? Normalmente os caras já separam, né? Então eu já peguei casos, o cara tá utilizando o VPS, mas ele já tem separado. Eu tenho um VPS de banco de dados e um VPS da aplicação. Já pensando nisso. Mas a aplicação continua num único VPS e o banco de dados também. Então, se cair aquela aplicação, aquele VPS ali, a aplicação vai parar e não tem o que fazer. Tem que reinstalar, subir de novo. E no modelo de nuvem, de escala horizontal, isso aí não acontece, né?